Hoje iniciamos nossa reflexão de uma introdução geral à Bíblia. Com alegria, nós temos constatado nesse nosso tempo que muitas pessoas estão redescobrindo uma verdadeira devoção à palavra de Deus. Muitas pessoas estão descobrindo que a Bíblia foi escrita para ser lida. E aí a Bíblia torna-se uma leitura interessante, um meio de crescimento, um meio de perseverança na vida cristã. Torna-se uma leitura, inclusive, fascinante. Nos faz conhecer a cultura antiga, mas principalmente porque ela conta as experiências de um povo cujos sentimentos são verdadeiros, um povo que fez experiência de Deus. Na Bíblia, Deus é a experiência principal no cotidiano do povo bíblico. Essa é uma aventura que Deus oferece também a você, meu irmão, minha irmã, porque a Bíblia foi narrada com o carisma da inspiração. Então, aquelas experiências narradas são referências também para deixarmos-nos ser guiados por Deus, para fazermos experiências dele. Essa introdução geral à Bíblia, desta vez, introduzindo aí o livro de São Mateus, o Evangelho de Mateus, sempre a gente, antes de um livro bíblico, como eu já expliquei, a gente coloca uma explicação geral da Bíblia, para pouco a pouco o povo ir tendo essa cultura bíblica. Eu vou aproveitar de um livreto, uma publicação dos Redentoristas, sobre perguntas que o povo faz acerca das Escrituras. As respostas não são explicações aí profundas, extensas, porém pode dar um conhecimento básico para o entendimento melhor da Bíblia. Vamos então às perguntas e às respostas. Primeiro, o que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego, que significa livros. A Bíblia é, portanto, uma coleção de escritos sobre Deus, sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, sobre nosso relacionamento com Deus, portanto, e sobre como Deus deseja que relacionemos com Ele. A Bíblia foi escrita durante várias épocas e lugares, por homens escolhidos por Deus para esse propósito. Portanto, muitos são os escritores da Bíblia, mas autor mesmo é um só. É o Espírito Santo, que inspirou esses homens a escrever o que ele desejava. Esse é o sentido da palavra inspiração. A segunda pergunta aqui é exatamente essa: o que significa inspiração divina da Bíblia? Significa que Deus é o autor da Bíblia. Foi ele que guiou a narrativa bíblica, os textos, não como um ditado, mas a partir da experiência de um povo, homens sentiram inspirados em escrever e Deus os guiou a partir da sua cultura, do seu tempo, da sua sensibilidade, mas Deus guiou. É o chamado carisma da inspiração bíblica. Consequentemente, a Bíblia ensina sincera e firmemente, sem erro, a verdade que Deus quis colocar nas Sagradas Escrituras para a nossa salvação.
A Bíblia não foi escrita para ensinar ciências naturais ou informações político-históricas. Obtemos na Bíblia informações a esse respeito, mas a Bíblia trata destas e outras questões apenas na medida que estas estão envolvidas no seu desígnio de salvação, na salvação, mas não como protagonista. Entra como parte da linguagem. Não é um livro de ciência nem de história, em sentido da exatidão moderna que a ciência e que a história exigem. Outra pergunta: como a Bíblia deve ser interpretada? Entender a palavra de Deus requer uma certa investigação do real significado dos textos sagrados e o que Deus quis manifestar por meio de suas palavras. Por isso não devemos ser fundamentalistas, mas analisar bem o sentido realmente da Escritura. Devemos compreender que os escritores usaram formas distintas de composição literária, cada um com seu estilo, idioma, costumes, todos de acordo com sua época e cultura. Na interpretação da Bíblia, meus irmãos e irmãs, devemos levar em consideração a tradição viva de toda a igreja, ou seja, como Deus, como o povo, como a igreja, através do magistério, entendeu a Bíblia nesses cerca de 2000 anos da história da igreja. Devemos levar em conta a tradição viva da igreja, ou seja, ler a Bíblia e interpretá-la em harmonia com os elementos da fé, com a fé da igreja. Toda interpretação das Escrituras está sujeita ao julgamento da igreja, porque a igreja é a guardiã e intérprete da palavra de Deus. Cristo disse aos seus apóstolos: recebereis o Paráclito, ele vos conduzirá à verdade plena. Portanto, o Espírito Santo garante esta verdade através da igreja, do magistério da igreja. As Bíblias católicas são aprovadas pela igreja como textos autênticos. Inclusive, as notas de rodapé, comentários, estão em acordo com os ensinamentos da igreja. Aquilo que contradiz os ensinamentos da igreja, toda interpretação da Bíblia que contradiz a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, do seu magistério, da sua tradição, como a igreja, na sua tradição viva, entendeu a Bíblia, não é condizente, devemos evitar. Paramos por aqui e vamos dar sequência no dia de amanhã a estas perguntas. Amanhã começaremos abordando a pergunta: como a Bíblia está dividida, que significa aliança e assim por diante. Deus abençoe a todos.